Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, a arte da comunicação verbal. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o assunto de hoje tem tudo a ver com comunicação, que é a utilização da nossa voz, ou seja, califasia. Califasia é o seguinte, é a arte de tornar a palavra distinta, correta, expressiva e agradável. E o que é esse jogo de califasia? É, na verdade, todo um conjunto de variações da nossa própria voz. Nossa voz tem uma série de características. E vamos falar um pouquinho sobre essas características. Nossa voz tem volume, tonalidade, velocidade, pausas, tem ritmo, sonoridade, musicalidade e também teatralização. Como é que então nós fazemos esse jogo de variações? Por exemplo, volume. Eu posso falar com baixo volume ou alto volume, ou seja, com pouco ar ou uma quantidade maior de ar. E assim já dando essa variação melódica que vai ser ajustada de acordo com o contexto, de acordo com outros elementos. Outra característica é a tonalidade, que trata justamente de uma voz mais grave ou de uma voz mais aguda. Por exemplo, eu posso falar com um tom mais grave, uma voz mais grossa, ou também uma voz mais aguda. Esse jogo de variações, como estou exemplificando agora, é que dá esse colorido, esse jogo de envolvimento, porque aí eu expresso facilmente as emoções. Também a velocidade. Há pessoas que falam muito depressa, e falam muito depressa, mais depressa, mais depressa, falam depressa, na medida que elas falam dessa forma, não consegue ser compreendida, percebida pelas outras pessoas, porque acelera demais a velocidade da fala. E há pessoas que falam muito devagar. Então não é um ponto médio que vai gerar a beleza, mas é a adequação em relação ao contexto. Há momentos que nós vamos expressar uma emoção, e a velocidade um pouco mais acelerada, de firmeza, segurança, é a mais adequada para aquele contexto. E há outras situações nas quais vamos ganhar um efeito impacto quando estivermos falando mais devagar. Por exemplo, como eu fiz agora. Também, em relação à nossa voz, nós temos a utilização de pausas, que não só serve para a respiração, mas também para facilitar a compreensão dos ouvintes, também para que nós possamos, claro, respirar e sobreviver. Mas ainda mais do que isso, criar condições para que nós ajustemos a nossa fala de acordo com a nossa programação, para que nós possamos concatenar as ideias, e as pausas nos ajudam nesse sentido, além de dar a beleza plástica do processo, dando beleza à fala como um todo. Outra característica é a nasalação. Há pessoas que têm uma voz mais anasalada. Olha, então, estamos falando aqui, claro que há sons que são excessivamente anasalados. M, N, mão, não. O som nasal é fundamental, é necessário. Mas há pessoas que têm uma excessiva nasalação, enfeiando a fala. Talvez tenha que fazer um exercício, buscar talvez uma ajuda profissional para lidar com isso. Outro ponto importante é a musicalidade, que é justamente o jogo de variações de volume, tonalidade e velocidade, e também as pausas. Mas ainda vamos chegar no momento mais importante, que é a expressão da emoção. Aí chegamos no ápice da comunicação, que tem a ver com a califasia, que é justamente a expressão das emoções. A teatralização é aquela que dá ao tom certo de acordo com o contexto. Por exemplo, uma fala mais branda, estou expressando a tristeza, é natural que a fala seja mais branda, mais baixinho. Se estou falando com entusiasmo, força, vibração, é natural que eu tenha uma tonalidade mais elevada. Mas a beleza está justamente no jogo de variações, nesse contraste é que vai envolver as outras pessoas. Um pequeno exemplo, um trecho, umas frases só de uma poesia de Fernando Pessoa. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. Percebe como fica bonito quando há esse jogo de variações? Não é que você vai interpretar ou declamar poesias o tempo todo, mas vai utilizar esse jogo de variações para dar vida à sua fala. Quer seja numa aula, numa palestra, num envolvimento, numa negociação, numa venda, falando em qualquer contexto com outras pessoas. Não menos importante é a pronúncia, a dicção, que nada mais é do que pronunciar de forma clara e precisa os sons das sílabas das palavras.
para que a pessoa possa entender exatamente aquilo que você está dizendo. Apenas alguns elementos, eu espero que essa reflexão tenha sido útil para que você perceba as qualidades da sua voz e perceba aquilo que precisa ser feito para que você possa aprimorar essa ferramenta, esse instrumento tão poderoso que faz parte do contexto complexo da comunicação. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.